Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2023 juntamente com a Rentalmed. E esse vídeo que nós trazemos hoje é sobre criolipólise, especialmente para você na prática. Você já trabalha com criolipólise no seu espaço? Sabe quanto em média custa uma sessão? Sabe qual é a duração dos efeitos? Se você não sabe sobre essas perguntas, vem comigo que no vídeo da prática de hoje nós vamos abordar esse universo da criolipólise. Eu sou Hildo Teixeira e esse é mais um vídeo do nosso quadro Na Prática. Vem comigo! Primeiramente, pessoal, o que é criolipólise? Criolipólise a gente pode resumir entre congelamento da gordura, processo inflamatório e apoptose mais tardia. Para você se aprofundar um pouco mais, dá uma olhadinha no nosso card aqui em cima, ó, um vídeo que foi feito especialmente para você com todas as informações sobre o que é criolipólise. Quais os tipos de aplicadores de criolipólise que existem? Bom, quando que eu utilizo cada um deles? Primeiro que nós temos de placa e de sucção. E para você que já conhece um pouco sobre o assunto, também pode se aprofundar aqui ó, no nosso vídeo também que fala sobre placas e sucção, quando usar um, quando usar o outro, qual é a melhor opção de tratamento para você usar com o seu paciente. Então dá uma olhadinha no card e bons estudos. Então esse vídeo de hoje basicamente é uma aplicação prática sobre a criolipólise, contemplando as informações dos vídeos que você vai assistir e também agregando o conhecimento aqui de forma clínica. E como realizar o procedimento de criolipólise na forma prática? Bom, vamos começar aqui então com a nossa modelo e acompanha comigo uma sugestão de aplicação de aplicadores de sucção. Então pessoal, para o atendimento de hoje nós vamos utilizar o equipamento da Polaris Ibramed e para o tratamento você primeiramente vem, ajusta a temperatura do seu protocolo, o quanto que você vai fazer de acordo com a anamnese e de acordo com os seus estudos e o que a operação do seu equipamento lhe permite. E vamos então para o trabalho inicial. Aqui nós temos só uma manopla porque é o que vai ser utilizado. Você pode utilizar uma ou duas manoplas com este equipamento. E para a aplicação nós vamos promover aqui então o tempo de ajuste. Vamos programar para 60 minutos de aplicação. O vácuo vai ser no modo contínuo e a intensidade do vácuo, eu particularmente gosto de colocar no máximo, após sugar, reduzo até uma porcentagem de conforto, entre 10% e 20%, para que o paciente se sinta um pouco mais confortável. Mas é muito importante que você tenha sempre o acoplamento adequado e de forma que não solte. E esse é um equipamento que nos permite a utilização de duas placas, duas sucções, uma de placa, uma de sucção e assim vai, conforme a sua necessidade clínica da operação em questão. Então, trazendo para a anamnese do nosso paciente, ele nos apresenta uma gordura mais compacta, bem delimitada, ó, o que nos sugere então a utilização de um manípulo. Nosso paciente ele é pequenininho, então vamos direcionar para a parte infraumbilical aqui, ó, como nós podemos observar, uma gordura bem específica, bem localizada, o que é bem indicado para a criolipólise. Então, como a gordura tem uma apresentação com um certo volume, nós podemos utilizar aqui então a de sucção. Se fosse uma gordura com menor espessura, nós poderíamos trabalhar com a de placas. Nesse caso, bem localizada, optamos por sucção. Visto então nossa observação clínica, a nossa anamnese, nós passamos então para trabalhar com o equipamento Polaris. O equipamento Polaris da Ibramed nos dá a opção de placas e de sucção, ou você pode usar uma de placas ou de sucção, ou vice-versa, duas placas e duas de sucção, conforme a sua necessidade. Uma das grandes vantagens desse equipamento. Além de ele também ter temperaturas entre -11 e 8 graus positivo. Vamos para o ajuste da temperatura. A temperatura deve ser feita de acordo com a espessura, sua expertise clínica e os seus estudos, bem como a capacidade do seu equipamento. Na nossa seleção de aplicação, nós vamos trabalhar então 60 minutos, vácuo contínuo e a intensidade do vácuo. Eu gosto de colocar o máximo para que se possa puxar o máximo de tecido e logo em seguida reduzir para uma porcentagem de vácuo conforme o conforto e a tolerância do paciente, sem que prejudique
ou que caia a manopla. Então aumentamos o vácuo até o máximo, uns 40 segundos, 1 minuto, e baixamos para uns 30, 20, 10, conforme a tolerância do paciente e também como não caia o copo. E o objetivo da sucção é justamente para fixação da manopla no paciente até que pegue aderência e vácuo. Coloque o protetor umbilical. Posicione a manta de procedência no paciente. Sempre note que é importante que a parte do meio, onde vai ser sugada, fique bem posicionada no meio da região que nós vamos tratar, pois a sucção puxa a manta do lado direito e do lado esquerdo. Para uma melhor compressão de tecido e posicionamento, nós podemos pedir que o nosso paciente fique inclinado. Dessa forma, temos maior facilidade na acoplagem. Ative a sucção. Uma vez que o copo sugou toda a camada adiposa, nós podemos reduzir então o vácuo. E o paciente pode relaxar. É importante que você guarde um pouco do fluido no próprio saquinho para parar no meio do procedimento e verificar se está tudo adequado e reaplicar o fluido na manta e na pele do paciente para terminar o tratamento. É importante que você guarde o pacotinho com o fluido da manta para que no meio do procedimento você possa verificar se está tudo ok e reidratar a manta até o término do procedimento. Nós damos sempre a prioridade para que a metade da manta fique sobre a região a ser tratada, visto que a manta será sugada do lado direito e do lado esquerdo, para que não tenhamos risco de faltar manta na região do aplicador. E enquanto a nossa modelo congela aqui na criolipólise, nós vamos trazer então as perguntas que são mais realizadas ou que têm uma quantidade maior de dúvidas dentre os profissionais e o pessoal de casa. E a primeira delas é: aonde eu posso aplicar a criolipólise? Muito mais fácil de responder essa pergunta seria onde eu não poderia aplicar, porque são regiões específicas, visto que aonde eu posso aplicar a criolipólise são zonas onde eu tenho gordura localizada ou volumes adiposos. E aí entra a questão, se é de placa ou se é de sucção. Dentro dos volumes maiores nós podemos utilizar as de sucção e dentro dos volumes menores de gordura nós podemos utilizar as de placas. Mas entre todas elas, a de placa vai nos servir para tratar todas as regiões. Por exemplo, aonde uma de sucção não consegue fazer a sucção, você pode usar a de placas. Mas aonde a de sucção consegue sugar, eu também consigo usar a de placas. Então, se você tem dúvida em qual equipamento, às vezes, trabalhar ou comprar inicialmente, talvez a de sucção não seja tão adequada, visto que a de placas ela serve para todas as áreas, todos os tratamentos e ela é mais versátil. Mas não vamos esquecer que a de sucção também é muito boa e não é a questão de dizer se a de sucção é pior que a de placas, mas sim a questão da versatilidade
posicionamento e acoplagem das camadas adiposas que nós podemos ter durante a apresentação do nosso cliente nas realizações das conformidades corporais, no caso da criomodelagem. E então, respondendo de forma bem direta, nós podemos atribuir a criolipólise para tratamento de zonas onde nós temos maior apresentação de acúmulo de gordura, como por exemplo interno de coxa, prega infraglútea, bananinha, culotes, flancos, abdômen inferior, superior. Algumas regiões e alguns profissionais gostam de trabalhar no braço, papada, e são essas as zonas, como também a infraaxilar. E complementando com relação às regiões de aplicação, a papada talvez seja a mais difícil, mas você pode contemplar ela de forma bem específica, cuidando da mandíbula, trabalhando com um EVA na placa e deixando exposto apenas a camada adiposa, por exemplo, que nós queremos tratar. E como próxima pergunta, nós temos qual é a prega mínima que eu preciso ter para poder trabalhar. Bom, a atribuição que nós devemos fazer é justamente relacionada então à pergunta anterior, que de fato vai ser o trabalho com a necessidade entre eu fazer a sucção ou ter prega suficiente para fazer a sucção, ou se eu devo usar de placas. Mas vamos colocar num panorama geral que o mínimo para ser tratado seria de 1,5 cm, sendo que uma prega de 1,5 cm seria mais indicado a de placas, porque mesmo na manopla menor, nós não conseguiríamos preencher todo o espaço do copo, e aí já está dita qual é a indicação de tratamento para uma gordura dessa espessura. Bom, já em se tratando da questão de sucção, nós podemos trabalhar com uma manopla média, em média de 2,5 centímetros, nós teremos tecido. É claro que isso também vai influenciar como a parte da crista ilíaca, se você trabalha com o abdômen inferior, pode ser menor, mais curto e a manopla não servir. Se a gordura é mais compacta e tem dificuldade de extensibilidade do colágeno para preencher o copo, então são essas situações que nós vamos enfrentar durante as aplicações. Então, por isso, experimente, teste, verifique qual é a que melhor cabe no paciente na região que você vai tratar. E como próxima pergunta, nós temos qual é o tempo do efeito, e duração da criolipólise. Nós podemos trazer isso em duas situações diferentes. O efeito visual, que é o resultado que o paciente espera, e o efeito fisiológico. Com relação ao efeito fisiológico, nós temos um prazo aí em média de 60 e 90 dias, como trazem a maioria dos artigos, com um processo de apoptose e redução do volume adiposo, além do remodelamento. E no tratamento, nós podemos observar, claro que depende de quanto que o seu paciente toma cerveja e come carne, mas a dinâmica em média é que em até 15, 20 dias ele já apresente uma boa melhora e significativa do tratamento realizado. Bom, e como uma pergunta recorrente também é quais são os riscos da criolipólise? Bom, primeiramente nós temos que cuidar com relação à resistência da pele do paciente. Quando nós tratamos em resistência, nós vamos falar então a espessura. Quanto maior a espessura, maior a capacidade de ela dispersar a energia térmica. Quando nós falamos em dispersar a energia térmica, nós temos que entender que a manopla da criolipólise ela vai roubar a temperatura. Então a regra física da termodinâmica é que a manopla rouba a temperatura do corpo. Qual é o limite? O limite seria até o congelamento ou a destruição do tecido, o processo de queima do tecido. Então esse seria um dos grandes problemas. A queimadura da criolipólise seria a principal causa de preocupação dentre os profissionais. Além disso, nós temos também a questão de principalmente tecidos mais rígidos, como gorduras mais compactas e que têm mais probabilidade de gerar fibrose. Aí nós temos a chamada hiperplasia paradoxal, que nada mais é do que um processo inflamatório gerado pela criolipólise, porque é exatamente isso que ela faz, o que vai realizar então uma síntese de colágeno. Para você que não lembra, o fibroblasto adipócito, o adipócito é um fibroblasto modificado, como você pode encontrar na descrição do Guyton, o Atlas de Fisiologia Médica. Então nós temos essa informação e ele vai sintetizar colágeno. Pode acontecer sim a formação de fibrose e aí nós temos aquela dinâmica de hiperplasia chamada hiperplasia paradoxal e que é um grande problema também porque normalmente a partir dessa questão nós temos que fazer uma lipoaspiração, normalmente como tratamento para essa causa. Bom pessoal, e aí vamos para uma pergunta que é bem recorrente também, que é quanto cobrar por sessão?
Primeiramente, deveria ser R$2.000 a sessão, né? Mas a gente sabe que tem que ter competitividade. Os R$2.000 foi brincadeira. Mas se é o seu preço, faça ele valer. Nós temos que observar o panorama e o cenário principal, às vezes da sua cidade, às vezes do seu bairro, e isso influencia diretamente e impacta no preço. Só que também nós temos o preço do consumível, o preço da sua parcela do equipamento e também da questão do seu ambiente clínico, como luz, água, secretária, cafezinho, bolacha, tudo isso vai influenciar. Então você pode fazer um ticket médio de pelo menos, sugestão, e assim eu faço na minha clínica, R$10 para consumo de materiais, como luva, descartáveis, como também questão de lençol, questão do cafezinho, R$10 por paciente. Feito isso, você vai colocar o custo da sua manta, então nós já vamos partir aí de pelo menos R$30, vamos colocar assim, R$30 é o custo. E aí você coloca a sua hora, a hora da sua clínica e quanto que você tem de parcela para pagar no dia. Como assim parcela para pagar no dia? Pegue o valor do seu equipamento, divida ele pelo menos aí em 1 ano, 2 talvez, que é o tempo que você espera recuperar esse dinheiro, e aí você vai saber quanto custa por mês e quanto custa por dia ter na sua clínica esse equipamento. Então a gente já consegue ter uma base financeira de custo sobre. Então vamos colocar que um panorama geral hoje seria o ideal de R$450 a R$500 a manopla, a acoplagem. Mas também tem técnicas como criomodelagem que o seu paciente fica várias horas dentro do seu ambiente com você, por exemplo, e ele come lá, ele vai tomar o café, vai fazer outros procedimentos em conjunto, como é o caso da ondas de choque pós-criolipólise, que tem bastante literatura, assim como a massagem, entram muito bem para o tratamento e o panorama de quanto que custaria a sessão na sua clínica. Uma média de tratamentos de criomodelagem vai estar variando entre R$2.000 e R$3.000. Se nós formos verificar quantas horas seriam isso, ou quantas manoplas, nós teríamos em média 6 manoplas. E às vezes você sabe que vai bem mais do que isso, depende da sua técnica de criomodelagem. Fique atento então a esses valores e qual é a média de valor do seu bairro para você poder não ser tão oneroso e não ter clientes e também não ficar no saldo devedor dos seus materiais e com pouco dinheiro em caixa. E uma das perguntas recorrentes também é como fica a barriga depois da criolipólise, logo após a sessão. Nós temos duas situações, né? Uma que pode ser o pós-imediato, como fica, que é questão da hiperemia, fica gelado e que nós precisamos, ou é ideal, inclusive, fazer a reperfusão. Eu sou da turma que defende a reperfusão sanguínea na região. E também nós temos a questão do pós-operatório em alguns dias depois. Pode acontecer edema, pode acontecer inflamação, dor e alteração de sensibilidade. Isso principalmente nas de sucção. E com relação a resultados, depende muito do processo evolutivo de cada paciente. Além disso, também com relação à inflamação e se você usa cinta e faz tratamentos pós-criolipólise. E esse questionamento também entra com um gancho na próxima pergunta, que é necessário o uso de cinta modeladora? Bom, na minha opinião, a cinta modeladora ela tem que ser utilizada com certos critérios, mas sim, ela vai ser positiva, porque visto que nós estamos tratando a gordura, e a gordura é modelável, se não fosse isso, você aí de casa que está assistindo, que tem talvez aquela calça jeans que está marcado sempre, ou o botão aqui na região umbilical, que está sempre marcado, sim, a gordura é modelável. Por isso que nós trabalhamos, então, recursos terapêuticos, estéticos, lipolíticos e de remodelamento, fazemos então o necessário uso da cinta modeladora e, mais uma vez, com critérios e com avaliação. Agora vamos dar uma olhadinha então na nossa paciente, está na metade do tratamento, vamos ver como é que ela está? Vem comigo aqui. Então a gente vai verificar, eu gosto de dar uma interrompida no processo para avaliar como é que está a pele da paciente, se está tudo ok. E para a gente reidratar aqui, ó, como a gente pode ver, ó, bem gelado. Caso de congelamento de gordura ou caso de queimadura, a gente vai observar uma placa dura e isso é o motivo para já tirar porque já queimou. Se ficar a placa dura, queimou, gente, cuidado. Então vamos fazer o reposicionamento aqui e vamos reidratar a manta para continuar o protocolo. Bem fácil.
Isso aqui não é reaproveitamento de manta, pessoal. Reaproveitamento de manta é usar essa mesma manta para fazer outras áreas. Não é o caso, a gente só deu uma paradinha, interrompeu na metade e está colocando mais fluido para proteger melhor e verificar se está tudo ok. Bom, e aí a outra pergunta que nós temos é com relação às contraindicações. Basicamente, contraindicações, pessoal, nós temos aí gestantes, lactantes, pessoas com câncer, diabetes, doenças autoimunes e algum problema relacionado a rim e fígado. Não porque a literatura traz que tenha problemas, mas pense, se a gente vai gerar uma dinâmica inflamatória no tecido adiposo, isso vai ser reabsorvido. Em algum momento ele pode ter algum tipo de complicação. Não está comprovado na literatura, mas a gente evita de fazer. Se o seu paciente ele tem câncer ou teve e tiver uma liberação médica, provavelmente ele já passou do prazo de controle, e aí tudo bem, mas faça sempre consciente, sempre com relação à dinâmica clínica segura. E outra situação é crianças e idosos. Idosos é mais difícil de você trabalhar, visto que nós temos também a questão da flacidez da pele, e em crianças porque ainda nós temos alterações hormonais e justamente esse é um processo que não é indicado para crianças pelo processo hormonal e também pelas mudanças corporais que podem vir a acontecer na região, como certo fibroses, dentre outros processos que são tão cuidados aí pela medicina. Encerrado então o procedimento, a gente pode passar aqui para fazer a remoção da manopla e fazer a dinâmica da reperfusão. Vamos fazer uma massagenzinha. Então, bem gelado. Uma das situações que pode acontecer é a alteração de sensibilidade do paciente. Então, a gente pode começar um pouquinho mais lento. Eu gosto de utilizar o próprio fluido da manta para poder realizar a massagem. O objetivo da massagem aqui, pessoal, vai ser de devolver a circulação, potencializando a lipólise. Então, além disso, o corpo em si ele já vai trabalhar para fazer a reperfusão, devolver a temperatura de homeostase do tecido. E aqui a gente está trabalhando ainda com uma massagem vasodilatadora e isso vai levar a um efeito fisiológico de vasodilatação maior do que o natural. Uma vez que o paciente já, às vezes, parou a sensibilidade ou já melhorou, você pode trabalhar com um movimento um pouquinho mais intensivo. Eu gosto do amassamento. Mas você pode trabalhar a sua técnica de massagem, o pinçamento, rolamento. E uma diquinha de ouro, pessoal, vocês utilizando a manta, vocês podem lavar ela, tirar todo o fluido e ela fica como um paninho absorvente, que vale bastante a pena. Você trabalha úmido para limpar o seu paciente, para limpar o seu equipamento. Isso aí faz uma diferença tremenda na hora de fazer a higienização das manoplas, da máquina e a praticidade da aplicação. Com relação aos cuidados pós-crio, o ideal é ficar descansando e evitar quaisquer movimentos que possam ser desconfortáveis, mas pelo sentido do desconforto. Algumas pessoas não sentem, aí 2, 3 dias já retornam às atividades físicas. Algumas literaturas trazem para você que deve se esperar até 10 dias após, algumas outras trazem que já pode fazer. Então os cuidados são muito simples, né? Não tendo uma queimadura ou não tendo uma alteração de sensibilidade, que é algo que pode acontecer, o restante está tranquilo
na hora de pós-cria. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido instrutivo para que você continue fazendo um bom trabalho e tenha uma boa dinâmica clínica. Lembrando que aqui foi apenas uma demonstração e nós temos várias formas hoje, estudos diferenciados e aplicações de criolipólise. Fique atento às novidades sempre, a área da estética decola nesse sentido. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que será interessante esse conteúdo e não esqueça de deixar os seus comentários que nós iremos respondê-lo assim que possível. Não só os comentários, como também pedidos de novos vídeos e assuntos que você acha interessante que nós possamos trazer em primeira mão para você. Eu sou o Will Teixeira e esse foi mais um vídeo na prática. Um grande abraço, pessoal!